Então vamos lá. Se vocês querem conhecer a doutrina espírita, então comece curtindo esse vídeo. Para aqueles que me seguem no Facebook, Instagram e para aqueles que não são inscritos no canal do YouTube, se inscreva, clique no sininho, participe e receba as nossas notificações. Vamos falar da terceira parte do como entendemos o Apocalipse. Quem não assistiu a primeira parte e a segunda parte, assista os vídeos anteriores. Então nós vamos ver que o ciclo, aonde nós paramos, é a aliança de Deus para conosco e o convite infinito que não cessa de Deus. Sempre nos convidamos a uma aliança para que a gente faça as pazes com Ele, para que todos nós aceitamos a lei divina, que ela faça parte da nossa vivência, que ela seja internalizada em nossos corações, porque é isso que vai trazer a felicidade. Imagine o que seria do planeta se cada um de nós estivéssemos estendendo a mão ao próximo. É claro que nós teríamos um abraço universal. Nós teríamos cada um fazendo o seu esforço para transformar esse planeta de vez tão simples de ser entendido e tão difícil de ser concretizado em razão do nosso egoísmo. Então nós vamos ver como está lá no Livro dos Espíritos, falando que o egoísmo é o empecilho fundamental para a concretização da felicidade do homem. Mas existe essa proposta da aliança, do eterno Deus conosco e que a humanidade recebe. Ela tem recebido nos ciclos da Bíblia, que com descasos, virando as costas para Deus. Então ela é o símbolo da defecção, ou seja, do abandono, da traição. Por isso é que é citada a figura da prostituta no Apocalipse, que é aquela que trai. A humanidade é a noiva que trai a Deus e ela se torna prostituta e não concretiza o casamento. Depois nós teremos lá no futuro a esposa verdadeira, que é a humanidade, enfim, aceitando o casamento com Deus. Claro, casamento simbólico, né? Porque aceitamos a aliança com Deus para então nós mudarmos o rumo da nossa história. Como há essa defecção constante na nossa história dos povos, essa traição persistente, surge a retribuição divina, que nada mais é e nada menos que a aplicação da causa e efeito. Então esse é o ciclo. E ele está sempre presente na Bíblia. Bom, que o Apocalipse tem a ver com isso? Simples assim. O Apocalipse é o último ciclo nessa perspectiva de imagem. Ele mostra para a gente a última proposta da aliança de Deus com a humanidade.
E essa última proposta de aliança, na nossa interpretação, é a vinda do Espiritismo. Ou, se alguém quer chamar, a doutrina espírita. É o último investimento. Só que esse investimento vai frutificar. Está previsto na própria mediunidade de presciência do Cristo, positivada no Apocalipse, que esse investimento final vai frutificar e vai resultar nesse período de transição que nós estamos vivenciando a renovação do planeta, resultando então na Nova Jerusalém. E o Apocalipse é esse último elo. Nós vamos ver que o Apocalipse ele não é cíclico como um carro de corrida que ele precisa dar várias voltas na pista para concluir o seu percurso. Não. Ele é cíclico, ele faz parte de um ciclo. E ele é o último elo dessa corrente, que é a própria Bíblia do início ao fim. Na visão de proporcionada pela mediunidade de presciência, para quem quer entender a mediunidade de presciência, nós precisamos ler o capítulo 16 do livro A Gênese de Allan Kardec. Até eu posso, num outro vídeo, voltar a ler essa parte. Então, nessa perspectiva, nós temos dois destinatários, que aí vem uma outra simbologia, uma dualidade acessível, sem qual nós não compreendemos a mensagem do Apocalipse, que é a dualidade das Jerusalém. Como diz o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, as Jerusaléns de todos os tempos. Não é uma só Jerusalém. Jerusalém é simbólica aqui. E das Babilônias. Então vamos lá. O que significa Jerusaléns? São as comunidades destinatárias do conhecimento espiritual, que então apresenta alguma abertura nos seus corações pro entendimento. Admitem, cogitam a possibilidade, desculpe o barulho aqui, dessa aliança. Não quer dizer que vão justificar ao longo da história da humanidade. Aí é que vem o sentido da defecção, da traição, que sempre houve o abandono. Deus foi sempre abandonado. Jesus foi sempre abandonado no altar, como uma noiva. Se prepara e quando chega no pé do altar para o casamento, a noiva, que é a humanidade, ou as comunidades específicas, fogem do casamento. Mas a Jerusalém é essa comunidade que aceita a visão espiritual. E são várias as comunidades que aceitam a visão espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, a posição privilegiada de Portugal, que é conhecida como uma comunidade mística. Uma cultura que aceita a visão espiritual e que contrasta com o resto da Europa.
não foi por menos que Portugal ela foi designada como a semente a fecundar o Brasil para conduzir a missão de renovação do planeta, de imagem lembrada do cristianismo. Então, se as Jerusaléns são comunidades que recebem informações espiritual superior e admite, as Babilônias, elas são agrupamentos, são comunidades também, mas que não aceitam e que viram as costas, que prepondera o materialismo. As Jerusaléns são as comunidades que preponderam o espiritualismo. E são várias as Jerusaléns e são várias as Babilônias ao longo da história. E o Apocalipse vai trazer para a gente a última Jerusalém da defecção, aquela última que falha. E vai nos trazer também a última Jerusalém que é bem sucedida, que nós vamos designar a Nova Jerusalém. E por fim, o Apocalipse vai mostrar a última Babilônia, que é a grande Babilônia, que vai ser destruída em sentido simbólico, ou seja, vai ser desfeita, vai ser dissolvida, que ela não vai vingar, ela não vai prevalecer. Então, nós precisamos entender essa dualidade das Babilônias e Jerusaléns. E elas vão estar presentes ao longo da história da Bíblia. A própria Jerusalém histórica, em suas várias fases, que nós tivemos várias fases das Jerusaléns, 3 quedas das Jerusaléns históricas que correspondem Jerusalém simbólicas. E Emmanuel vai nos explicar no livro A Caminho da Luz por que houve tanto investimento espiritual sobre o povo hebreu. Na sequência sobre o povo hebreu, nós vamos consultar lá na obra e nós vamos entender por que houve esse investimento espiritual para aqueles que estão abertos para receber. Dentro dessa dualidade, as Jerusaléns, elas constituem, primeiro, o universo dos eleitos. Mas eleito a gente tem que entender como o próprio Emmanuel explica, os eleitos não são aqueles escolhidos por privilégios injustos. Não. Os eleitos são aqueles que se fazem eleitos. São aqueles que se permitem ingressar na sintonia com Deus. O símbolo da Cidade Santa, ela está relacionada com as Jerusaléns, que é a cidade que pode se santificar em potência. E o símbolo das próprias Jerusaléns, que no final das contas vão estar relacionadas ao espiritualismo. O símbolo das Babilônias,
está relacionada ao universo dos gentios, que são aqueles que viram as costas, que não aceitam o conhecimento espiritual superior. Por isso que os judeus falam tanto dos gentios. Está relacionado ao símbolo da grande cidade. Depois do Apocalipse, a grande Babilônia. As grandes Babilônias, e que em essência está relacionada ao materialismo. Agora, quem é o autor ou o estudioso que melhor trouxe para a gente a compreensão dessa dualidade, desse materialismo e espiritualismo? Foi Allan Kardec. E ele vai mostrar que o grande inimigo do espiritismo é o materialismo. Mas essa dualidade básica que instrui todo o livro do Apocalipse. Então, aqui no ângulo da Jerusalém, nós temos a própria Jerusalém histórica, com suas fases. Uma cidade pretensamente santa, mas que vai falhar, que é a comunidade romana nos seus desvios, não na parte boa, mas aquilo que desviou nos ensinamentos do Cristo. E Emmanuel chega a ser até muito duro com relação aos desvios promovidos pelo institucionalismo religioso romano. E por fim, a Nova Jerusalém. E essa é aquela que vinga, aquela que frutifica. As Babilônias previstas ao longo da história, que a gente pode ter o seu index mais atualizados, estão no capítulo 17, versículo 9 e 10 do Apocalipse, que são essas: Somorra, Egito, Império Babilônio, Império Persa, Império Grego Macedônio, Império Romano e a Grande Babilônia. E se vocês lerem lá no capítulo 17, versículo 9 e 10, Jesus vai falar assim: João, nós temos 5 Babilônias que já caíram. Uma que ainda existe, lá no tempo dele, que era o Império Romano. E uma que virá, que é a Grande Babilônia. O Espiritismo hoje nos ajuda a entender toda essa sequência que estava ali codificada na mediunidade, conforme o próprio Apocalipse. Então, essa dualidade central é importante para o Apocalipse e será adiante avaliada com a parábola dos lavradores maus, também conhecida como a parábola dos vinhateiros homicidas. Eu quero que vocês guardem isso na memória. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver essas classificações. Não percam. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.